Pois é, estamos de volta com a parte 2.2 da entrevista com o Rogério. Então, diretor, solta aí, dá o play e você não se esquece de se inscrever no canal e, claro, deixar aquele like. Roda! Vamos continuar aqui a entrevista com ele, Rogério da Silva Gomes, não é isso mesmo, Rogério? Com certeza. Então agora partindo para o final, então segura aí, fica aí, que agora vamos falar sobre ainda mais assunto polêmico. Parrudo, música de polêmica. Rogério, cota para negros, cota para deficientes, cota para quem estuda em escola pública, é a favor ou contra? Em termos, por quê? Porque quando você cria uma lei determinando cotas, você automaticamente está dizendo que o negro ou o deficiente físico ele está incapacitado ou ele não tem capacidade intelectual para enfrentar uma faculdade. Presta bem atenção, eu não estou me opondo a isso, eu falei em termos. Por quê? Porque nós também sabemos a realidade do nosso país. Sim. Que é muito difícil um pobre ir para uma faculdade nesse país. Mas aí também está a questão que também pobre, tem pobre branco, pobre negro, tem rico branco, rico negro, né? Então, eu achava o seguinte, que se for fazer cotas, pelo amor de Deus, cara, vão fazer faculdades, tá tudo bem. Filhinho de papai, filhinho de mamãe, vai lá trabalhar, tem condições financeiras boas, né? Vai lá, dá oportunidade ao filho ou à filha de estudar em uma faculdade, tudo bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos também dar oportunidade àquelas pessoas que não têm essa condição de pagar uma faculdade. Poxa, já tem que se mudar isso, porque o negro, a capacidade intelectual do negro é igual a minha, a sua, tá entendendo? Ele não é inferior em nada. E para deficiente, você acha que tem que ter a cota ou tem que ter uma seleção diferenciada? Não, presta bem atenção. O deficiente físico, ele logo diz o nome, ele pode ter algum problema físico, mas não mental. Perfeito. E cota para quem estuda em escola pública, você acha que seria uma contradição do governo em dizer que o ensino público é inferior? Presta bem atenção, enquanto você não der oportunidade para aquelas pessoas mais carentes neste país, deixar ela de lado, porque eu vejo muito na televisão se falar assim, ó, o cara está vendendo doce nos sinais, no ponto de ônibus, na rua. Poxa, por que ele não procura um emprego para ele? Mas que tipo de emprego que esse cara vai procurar? Bater concreto? Bater massa? Carregar peso, saco de batata que nem eu faço, que eu carrego na cabeça? É isso que se chama de emprego para o pobre? Porque não dá mais oportunidade para esse jovem. Está entendendo? Criar, em vez de estar se gastando muito dinheiro com futebol, com carnaval, com festinhas no verão, nas praias, por que não criar escolas profissionalizantes nos bairros? Não só para os negros, mas para os brancos, para os pardos, para os filhos dos pobres, construir, dar oportunidade de eles aprender uma profissão com dignidade, em vez de estar jogando dinheiro pelo ralo. É como se estivesse abrindo a tampa da privada e jogando aquele monte de dinheiro e dando a descarga. Vocês estão criando pessoas incapacitadas, pessoas que não têm capacidade de pensar por si só. Aí quando explode a violência, porque são pessoas ociosas, pessoas que não tiveram oportunidade, aí é mais fácil para a televisão dizer que tem que morrer. Tem que morrer, tem que matar. Mas já não se faz isso nesse país? Tem que matar. Só para estamos caminhando no final, pena de morte, você acha que é Pena ideal? de morte? É a favor? Foi bom você me tocar nesse assunto. Você tem quantos anos? Hoje? Hoje, 16 anos. 16 anos.
Lógico, daqui a pouco eu estou entrando na terceira idade, você vai para a sua maioridade, você vai estar um homem maduro, você vai ter a sua esposa, você vai ter os seus filhos. Agora eu vou fazer uma ilustração aqui bem interessante. Eu não vou tirar muito tempo de vocês. Eu estava conversando com um amigo, que é até tio, seu tio, sobre essa questão, que as pessoas têm a mania de dizer, tem que matar, tem que matar, tem que matar. Então vamos pensar da seguinte forma, você vai casar um dia, com certeza, vai ter sua esposa, vai ter sua família e seus filhos. Lógico que você vai passar pela mesma situação que eu, você vai envelhecer. Então o que acontece? Daqui a pouco, começa a acontecer vários estupros, vários assassinatos, vários roubos, como acontece muito nesse país, né? Aí, esse personagem fictício que eu estou criando aqui, vai ficar encurralado, né? Em um lugar, vai ficar encurralado. Ele não vai ter como escapar da fúria da população. Mas só que a população quer união neste momento, ele quer fazer justiça. Lembre-se, a justiça não existe só de Deus, a justiça do homem nunca existiu. Primeiro que a justiça aqui na terra é um mito. O homem tem a sensação de fazer justiça, ou de criar justiça, mas é mentira, é mito, justiça não existe, só de Deus. Aí o que acontece? As pessoas vêm até a sua casa, fulano, pegamos o estuprador, o assassino, o ladrão, o psicopata que estava matando todo mundo, está lá. Vamos lá agora, que nós vamos tirar a vida dele, vamos linchá-lo, vamos matar ele. Só que ele está com o rosto coberto, a cabeça dele está coberta. Ninguém sabe quem é o indivíduo infeliz, assim por se dizer, esse personagem. Aí quando você chega lá, você começa a gritar, vamos matar, vamos matar, vamos matar. E a população enfurecida, ele quer justiça. Então o que acontece? Simples. A pessoa vai lá, como ele não tem como se defender, ele está preso, né? Vai lá e tira aquela máscara, aquilo que estava tampando a cabeça dele. Aí você descobre que é seu filho, que fazia tudo aquilo. Será que você vai continuar pensando que ele deve morrer? Será que você vai aguentar ver seu filho apanhando, então, você quer sendo massacrado por aquela população? Então, seria contra a morte. Presta bem atenção. Então o que acontece? Ou você vai intervir pelaquela pessoa, pelaquele seu ente querido, mesmo você sabendo que é a pior criatura do mundo, como um certo ministro, dos transportes, chegou e falou, não, tem que ter mesmo pena, tem que punir, tem que isso e aquilo. O filho dele estava no volante e matou um trabalhador. A polícia perseguiu eles até a casa deles. O que ele falou depois? Não crucifiquem o meu filho. Por que não crucificar o filho dele? Se ele queria a mesma crucificação os outros. Então isso e não aí é justiça. entra a parte da hipocrisia também. Que você Da hipocrisia da sociedade, da mentira. A sociedade brasileira, ela está doente. Mas aí, a sua opinião, você é contra? Por quê? Sabe por que eu sou contra? Porque em um país que nós vivemos que existe injustiça social, não existe justiça, não existe distribuição de renda, segurança e saúde, como é que você pode querer punir as pessoas se o próprio Estado comete vários crimes contra você que leva você a agir dessa forma? Perfeito. Rogério, machismo, você acha que ele impera no país? Você acha que você é machista? Você acha que... É interessante você perguntar isso. Você na sua casa descasca batata, cebola, abóbora? Você areia as louças? De vez em quando. De vez em quando. Você passa pano na casa? De vez em quando. De vez em quando. Você ilustra os móveis? De vez em quando. De vez em quando. Então você é um felizardo.
E eu bato palma para sua mãe. Por quê? Porque ela está te ensinando a ser homem de verdade. Porque se o machismo hoje acontece, a maior parte é culpa da própria mulher. Aí você vai estar falando assim, mas você está tirando a culpa do homem e jogando a culpa da mulher. Mas quem é que bota o homem no mundo? Hoje em dia, tem Então você está querendo dizer que a mulher precisa também educar o filho de acordo. Porque o homem tem que saber o seguinte... Mas também há um tempo atrás, né, de fato, o machismo imperava, né? Imperava muito. Hoje o negócio já diminuiu bastante. Mas culpa da sociedade. A sociedade impôs isso. Por quê? Porque se você estiver passando um pano na casa, se um amigo seu ver, vai dizer, olha, é viado. Ela está fazendo serviço de mulher, é viado. É homossexual. Minha filha, deixa eu falar com você uma coisa, pessoal. Quando eu vivia com a minha primeira família, não me deixa negar, quando meus filhos nasceram, não tinha fralda descartável não, porque eu não tinha condições de comprar. Era fralda de pano. Quando eu chegava do serviço, estava lá o baldinho cheio de fralda de pano, com o cocôzinho deles para me lavar. Eu lavava roupa em casa. Isso é há quanto tempo atrás? Quantos anos? Minha filha agora, parece que ela tem 27 anos. Então já desde falou. aquela época você já não era machista, né? Porque eu acho o seguinte, não é pelo fato de eu descascar uma maçã, de eu descascar uma batata, ou eu limpar uma casa, ou eu lavar uma roupa, que eu vou virar viado. E isso faz parte também da união do casal, né? Do Lógico, casamento. mas se a mulher pode ajudar no trabalho, mas isso tem que ser construído dentro da família. O pai tem que mostrar então, no que geral, ele não vai deixar a família está corrompida, né? Logo, o diabo a trabalha sociedade, hoje. né? O diabo trabalha hoje em que forma? O homem, quando ele casa, ele quer continuar frequentando as festinhas, ele quer beber com os amigos, quer ir lá no futebol, não tem tempo para educar o filho, não tem tempo para cuidar da mulher. Outra coisa, é a mulher, quando casa, né, que é a parte do feminismo, como você mesmo tocou no assunto, as mulheres hoje em dia, elas casam... Isso foi bom porque o nosso próximo tema seria esse. No meio disso tudo, surge o feminismo, que muita gente não sabe, mas tem uma proposta mais pesada, né? Você acha o que disso, desse feminismo? Você continua nessa linha de raciocínio sua aí? Rapaz, presta bem atenção. Hoje em dia, as autoridades estão se metendo dentro da criação da família. A mulher hoje em dia, ela quer se sentir desejada, ela quer se sentir protegida e amada. Mas, por outro lado, ela não aceita que o homem opine sobre a sua vida. E vice-versa, nenhum homem aceita que a mulher opine sobre a vida que ele quer levar, mesmo depois de casado. Então, essas pessoas, elas se dizem feministas e machistas. Não é isso. E aí acaba promovendo, de fato, uma guerra dos sexos. Não, na realidade, essas pessoas, elas não sabem o que é amar. Elas brincam de casinha. Elas não cresceram, elas não se desenvolveram mentalmente. Brinca de casar. Brinca de casinha. Por quê? Porque o homem, ele tem que ter o seguinte, quando ele assume uma união com uma mulher, ele assume o casamento, os votos do casamento, ele deixou de viver para ele mesmo, ele está vivendo para a família dele. Então ele tem que ter consciência do seguinte, ele não é mais solteiro, ele tem que cuidar, agora ele tem responsabilidades adquiridas com essa união, para tomar conta da sua própria família. Por outro lado, a mulher, aí que vem o grande dilema e o grande problema. Porque você, quando fala alguma coisa, a mulher logo joga para o lado pessoal. A mulher leva para o lado pessoal. Poxa, eu ando na rua, eu vejo homens totalmente vestidos e vejo a mulher quase nua na rua. E de mão dada com o cara. Eu como homem, eu tenho a minha companheira hoje, que é outra, né? Que eu vivo com uma outra pessoa. Eu vivi 22 anos com a outra,
que se achava uma garotinha. Ela vai fazer 50 anos a outra e continua safada e se achando garotinha. E outra coisa, presta bem atenção, a mulher, agora eu saí do meu pessoal e estou indo para o mundo que acontece hoje. Eu acho que a mulher tem que valorizar mais o marido que tem dentro de casa. E vice-versa. E vice-versa. E o homem tem que valorizar mais a mulher que tem dentro de casa. E parar de dizer com esse assunto, Porque dizer... com casais bem estabelecidos, famílias bem estabelecidas, a união sociedade permanece uma sociedade melhor e menos violência nas ruas. Por quê? Porque eles vão servir de espelho. Vai servir de espelho para os próprios filhos. E os filhos não vão ver, os filhos não vão crescer com traumas, os filhos não vão crescer revoltados, de ver a situação do pai e da mãe. Porque a violência, eu vou dizer que a violência não está nas ruas. A violência começa dentro de casa. Mas em que sentido que você fala como a violência começa dentro de casa? Quando a mãe usa uma bermudinha apertadinha, parecendo tudo que ela tem, que ele deveria mostrar só para o marido, na sua intimidade dentro do lar, né? E quando o marido se sujeita a aceitar esse tipo de coisa. Eu estou falando agora, não é como machista, mas como ser humano. Sua opinião. Né? A minha opinião. Prestem bem atenção vocês, mulheres. Já viu quantas de vocês são assassinadas todos os anos? Por meio da internet, namoro virtual, por amantes. Porque muitas vezes você tem um marido que trabalha para te dar o melhor. A vida que você tem hoje, às vezes, você não valoriza. Mas a vida que você tem hoje é proporcionada pelo seu marido, muitas vezes. Então valoriza tudo isso que ele faz por você, que também é um sacrifício muito grande para ele. Aí daqui a pouco chega um desocupado, fala umas besteirinhas no seu ouvido, que você é linda, que você é gostosa, que você é maravilhosa. Nem, se eu tivesse uma mulher que nem você, eu valorizava 10.000 vezes mais do que ele é um bobão. É mentira, cara. O diabo está falando através deste homem. Em que sentido que eu falo isso? Que sentido que eu falo isso? Em sentido que ele está trabalhando da mesma forma que trabalhou no passado. Ele se fez serpente, enganou a Eva, e a Eva acabou induzindo o Adão a pecar. Então, é isso que eu estou dizendo. Fica aí o seu apelo e sua dica. É porque, se você parar para pensar, muitas vezes, quando as mulheres são assassinadas, são mortas, elas são mortas, sim, pelos maridos. Mas por quê? Porque o marido descobre que elas têm amantes. Olha só, aí a desgraça acontece, se espalha. Muitas vezes os amantes matam o ciúme, porque ela tem um marido. Está entendendo? Ou os namorados que elas arranjam, né? Que dizem que é namorado, que arranjam o ciúme e acaba matando. Aí, muitas vezes, elas trocam uma vida confortável, uma vida de sossego, com uma vida de aventura. Aí o que acontece? Tragédia. Perfeito. Rogério, só para a gente agora, estamos já caminhando para o fim. Já falamos muito de política, agora, só precisamente, vocês que não sabem, na nossa cidade é Campos dos Goitacazes, localizado aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. E vocês também já devem conhecer um pouco da cidade, famosa, etc e tal. O prefeito daqui, você acha que ele está perdido? Você acha que ele precisa situar-se logo? Segura aí, porque essa entrevista irá se encerrar na parte 2.3, a última da entrevista com o Rogério, o desfecho, o final. E claro, você não pode perder, então aguarde. E se você não viu a parte 1, confere. Se você não viu a parte 2.1, assista. E esperamos que você tenha gostado daqui da parte 2.2 e a parte 2.3. A entrevista vai chegar ao fim e é o desfecho. Então aguarde e segura aí.